Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Xavier, eu sou médica pediatra e hoje eu vim falar para vocês sobre um tema que causa muita ansiedade nas mamães e nos papais e que na maioria das vezes é benigno. E eu tô falando dos gorfos, que são aqueles episódios de exteriorização do líquido gástrico, composto por leite, saliva e suco gástrico pela boca do bebê, que normalmente tem uma característica de leite talhado e um cheirinho não tão bom e sujam toda a roupinha da mãe, do pai e do bebê. Então, se você quer saber como reduzir esses episódios de gorfo, fica comigo nesse vídeo e ainda vou te explicar de quebra no final do vídeo qual a diferença entre a doença do refluxo gastroesofágico e o bebê que a gente chama de vomitador feliz, que é aquele que apresenta os gorfos, mas tem um desenvolvimento super ok. Então fica comigo até o final, já curte esse vídeo para ele ser divulgado para outras mamães e outros papais. Então, pessoal, principalmente 4 situações levam a esses episódios de gorfo e para vocês entenderem, vamos imaginar que o estômago do bebê é uma garrafa de água de plástico, tá bom? E aí vocês vão ficar craques, vão entender tudinho. Bem, a primeira situação que leva o episódio de gorfo é o não respeito à capacidade gástrica do estômago do bebê. Traduzindo, isso significa que quando a gente coloca um volume de leite ou de líquido maior do que cabe dentro do estômago do bebê, esse líquido tende a sair, transbordar. Então, quando a gente tem uma garrafa de água e a gente enche ela até a boca, ela vai vazar aquela quantidade que não cabe. Da mesma forma, o estômago do bebê. Tem uma continha para a gente descobrir quanto cabe no estômago do bebê. Essa continha é 30 ml a 40 ml vezes o peso. Então, por exemplo, se o seu bebê pesa 10 quilos, provavelmente vai caber no estômago dele um volume entre 300 ml e 400 ml. Então, se você der 500 ml, provavelmente esse volume extra vai ter que sair e daí ele sai exteriorizado pela boca do bebê em forma de gorfo. A segunda situação é quando a gente aumenta a pressão dentro da barriga do bebê. Quando a gente tem água em uma garrafa e a gente aperta essa garrafa de plástico, a gente aumenta a pressão dentro da garrafa e essa água que está lá dentro, ela tende a sair. Da mesma forma, o estômago do bebê. Então, quando a gente ou na troca, levanta as perninhas do bebê e acaba assim, aumentando a pressão intraabdominal. Ou quando a gente vai pegar, a gente aperta um pouquinho mais a barriga do bebê e assim também aumenta a pressão intraabdominal. O que tá ali de líquido também vai ser exteriorizado, o bebê vai gorfar. A terceira situação é quando a gente não respeita o tempo de esvaziamento gástrico, ou seja, o tempo que aquela garrafa demora para ficar vazia. Então, por exemplo, se você vira uma garrafa para baixo, ela demora ali alguns segundos para ficar totalmente vazia, não é mesmo? Do bebê, da mesma forma. Esse tempo é entre 15 e 20 minutos. Então, se a gente coloca, por exemplo, o bebê deitado, antes desse tempo de 15 e 20 minutos, aquele líquido ainda está no estômago, ele não foi para o intestino. Então, ele tem uma chance maior, sim, de retornar pela boca em forma de gorfo. Cada pessoa, cada bebê tem um tempo particular. Em geral, é esse tempo de 15 a 20 minutos. Alguns bebês podem ter um tempo um pouquinho aumentado e demorarem mais para ter esse esvaziamento gástrico completo. Então, você vai ter que ir fazendo o teste. Deixa lá 20 minutinhos o bebê na posição vertical, em pezinho. Se mesmo assim ele ainda está regurgitando muito, se ele ainda está gorfando muito, estende esse tempo para 25 minutos, para 30 minutos. A quarta coisa que favorece o gorfo é a posição que geralmente a gente deixa o bebê. Como eu falei, se a gente coloca uma garrafa de água deitada, o que tiver ali por cima, ela vai transbordar, ela vai esvaziar, Então, o bebê, a gente tem que tentar deixar ele o mais tempo possível na posição vertical e não só deitadinho. Nesse caso, o uso dos bebês confortos ajuda muito, porque no bebê conforto o bebê tende a ficar mais sentadinho. A gente consegue colocar ele em uma posição mais verticalizada e isso vai reduzir também os episódios de gorfo.
E aí, doutora, qual a diferença entre a doença do refluxo esofágico e esse vomitador feliz? Esse bebê que só gorfa, mas não acontece nada? A diferença são os sintomas de alerta. Ou seja, se o seu bebê tá perdendo peso, não tá ganhando peso adequadamente, né? Não tá crescendo, se esse bebê tem infecções de repetição, então se ele já teve várias pneumonias, se ele tem infecção de ouvido de repetição, são sinais de que ele pode estar tendo uma doença do refluxo gastroesofágico. Então, se você quer saber tudo sobre refluxo gastroesofágico, me fala que eu conto aqui pra vocês. Mas esses são os principais sinais de alarme, as principais red flags, né? Bandeiras vermelhas que a gente tem que ter atenção caso presente, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que essas dicas, essas orientações possam ter ajudado você e para esse vídeo ser divulgado para mais famílias, para mais mamães, para mais papais que estejam com a mesma dúvida. Eu peço a ajuda de vocês que curtam e se inscrevam no canal para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo importante e para a gente poder ajudar outras pessoas. Beijo, tchau!